lá, eu queria que você respirasse fundo aí no seu lugar e deixasse a palavra de Deus tocar em você, no seu coração. Essa presença, ela é transformadora, gente. A gente num momento como esse aqui, sentindo a presença do Pai, a gente se percebe amado, a gente se percebe perdoado. Aqui, Judas não morreu por sua traição. Judas morreu porque não aceita que foi perdoado. Uau, Judas não morreu por causa da traição. Ele não se matou por causa da traição. Ele se matou porque não se aceitou como um cara perdoado. Porque traição por traição, Pedro também traiu. Traição por traição, cara, a gente também errou, a gente também traiu. A gente também pisou na bola, a gente falhou. Mas nós nos entendemos perdoados. Cara, e aí você anda diferente, você para de se auto-sabotar, porque você sabe que entre você e Deus está tudo bem. Está tudo bem por causa do que Jesus fez na cruz. Romanos capítulo 11, versículo 16. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também é. E se a raiz é santa, os ramos também o serão. Não é porque nós vamos fazer um trabalho de fora para dentro. Não é porque nós vamos aqui aprender um monte de coisas e aí a gente vai melhorando a nossa performance, melhorando a nossa conduta e aí Deus vai começando a aprovar a gente e aí a gente vai sendo santificado. Não, não é isso. É um trabalho inverso. É um trabalho de dentro para fora. É um trabalho que começa de uma raiz, não do esforço humano. Mas se a raiz sobre a qual você está plantado e crescendo é santa, então toda árvore também será. E a nossa raiz é Jesus. Diga glória a Deus por isso. Cara, eu estou dizendo isso para você porque muitas vezes nós ainda estamos plantados na nossa própria performance. Ainda estamos plantados na nossa própria forma de fazer as coisas acontecerem diante de Deus. Ainda estamos plantados na ideia de que se a gente orar muito, Deus vai gostar mais da gente. Ainda estamos plantados na ideia de que se a gente jejuar bastante, então Deus vai começar a usar a gente. É um trabalho de fora para dentro. É um trabalho de um homem tentando convencer a Deus que o ame. Mas olha só, a Bíblia diz assim que Deus é amor. Eu tenho que repetir isso praticamente todos os dias da minha vida, porque as pessoas têm dificuldade de entender isso. Se Deus é amor, Ele não está amando as pessoas. Ele não ama, Ele é amor. É diferente. É diferente porque qualquer pessoa que ama escolhe a quem vai amar. Mas alguém que é amor não tem escolha. Ele vai amar necessariamente, porque Ele é amor. E esse Deus que é amor, Ele também é santo. Ele também é santo, Ele também é perfeito. E se essa é a raiz sobre a qual nós estamos plantados e fluindo, então toda a nossa vida também será santificada por Ele. É isso, é um trabalho simples, é um trabalho fácil. Não é algo de você, vem todos os domingos na igreja e nunca mais falte, porque aí você vai começar a aprender a ser santo, porque a gente vai dizer para você quais são as regras de como ser santo. Não, não é um trabalho nesse sentido. É um trabalho de ter Jesus plantado dentro do nosso coração. E com Jesus plantado dentro do nosso coração, a nossa vida vai sendo modificada. Tudo em nós vai sendo modificado. Nossas atitudes, as nossas escolhas vão sendo modificadas em um trabalho feito por Ele, por uma raiz que é santa, por um Deus que é santo, por um Jesus que é perfeito. Essa é a parte da massa oferecida como primeiros frutos. João capítulo 12, versículo 24. Eu adoro essa passagem aqui. Eu digo-vos verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, continuará ele só, mas se ele morrer, dará muito fruto. Escuta. Pensa numa escala evolutiva. Pensa lá no Neandertal. Então ele foi evoluindo até que se tornou Sapiens. Aí foi evoluindo até que se tornou Sapiens. E aí quando ele se torna Sapiens, ele se torna Adão. Nasce Adão, homem, ser humano, como nós conhecemos hoje. Só que esse Sapiens, Adão, comeu de um fruto, chamado fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Talvez foi um momento na escala evolutiva em que o ser humano começou a julgar bom, mal, certo, errado, pode, não pode. Mas quando você olha para todo o universo ao seu redor, para toda a natureza ao seu redor, nenhum leão, nenhum urso está pensando bom, mal. Nenhum passarinho está pensando em dividindo. Esse aqui é bom, esse aqui é mal. Esse aqui faz o bem, esse aqui faz o mal. Esse aqui é pecado, esse aqui não é. Nenhum passarinho está preocupado com isso. Nenhum cachorrinho está preocupado com isso. Em dizer que alguma coisa é pecado e outra coisa não é. Mas então o homem resolve comer desse fruto do julgamento entre o bem e o mal. Para dizer pecado, santo. De Deus, profano. Aí eu tenho uma música que é gospel, que é evangélica e que é de Deus, e uma música que não é de Deus, que é do diabo. E as pessoas chegam ao cúmulo de concluir: todas as músicas que não foram compostas por alguém que não seja gospel, então é do diabo. Isso é o homem comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas aí segue a escala evolutiva. O homem não perde nunca mais a capacidade de julgar entre bem e mal. Mas em algum momento nasce um homem chamado Jesus. Diga Jesus. Esse Jesus também tinha capacidade de julgar entre bem e mal. E tendo capacidade de julgar bem e mal, escolhe não julgar. Esse
Jesus tinha a capacidade de se irar, de ficar bravo e de condenar, mas tendo toda a capacidade e autoridade para condenar, ele escolhe não o fazer. Então eu vejo aqui um novo passo na escala evolutiva humana, um novo passo na escala de evolução da consciência humana. É o passo de tendo a capacidade de dizer bom e mal, escolhe não fazer, tendo a capacidade de condenar, dizer vai para o inferno, escolhe não fazer. Esse homem que nasce é um homem diferente de todos os outros homens. Esse Jesus que nasce é um Jesus diferente de todos os outros que nasceram antes dele, de todos os outros que viveram antes dele. Ele é uma espécie de avatar que nunca existiu antes. Ele nasce com uma consciência que ninguém do seu tempo tinha. Em um momento em que todo mundo estava dizendo olho por olho, dente por dente, ele estava dizendo, não ame só o seu próximo, ame também os seus inimigos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, eles serão saciados. Um homem que tendo a capacidade de condenar uma mulher que foi pega em adultério e deveria por causa da lei, ele resolve dizer, quem não tem pecado, então atire a primeira pedra, e a gente começa. Isso só havia em Jesus, só havia nele. É como se ele fosse o único, o primeiro grão de trigo da história da terra. É como se ele fosse o primeiro grão de trigo. E ele sabia que Deus se movia perfeitamente dentro dele. Ele sabia o que o ser humano nasceu para ser. Ele sabia, mas ele também sabia que as pessoas não entendiam isso. Ele também sabia que as pessoas ao redor dele não contribuíam com essa evolução. Ele sabia que as pessoas estavam mais interessadas em criar um império religioso do que em criar uma comunidade que ama um ao outro. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia de toda hipocrisia. Sabia de todas as coisas. Então ele conta uma parábola acerca de si mesmo. Ok. Pode haver um único grão de trigo, mas um grão de trigo é uma semente. Um grão de trigo é uma semente, então ele diz assim, eu digo verdadeiramente, eu quero dar uma noção para vocês acerca de mim, enquanto Deus, enquanto Filho de Deus, que sabe que é amado, que sabe que é perfeito no Pai. Eu digo verdadeiramente que se eu não cair na terra e não morrer, eu continuarei sendo o único dessa espécie. Fica ele só. Então você descobre uma semente única, uma semente rara. Você descobre um fruto único, raro. E você tem uma única semente na face da terra. Aí você diz assim, eu vou colocar dentro de um vidro, eu vou enquadrar e colocar num museu para todo mundo saber que tinha uma semente linda e perfeita. Você é a pessoa mais irresponsável da face da terra. Porque a melhor coisa que você poderia fazer se essa semente é tão maravilhosa e tão boa, era plantar ela na terra, para que nascessem outras. Mas o que nós queremos fazer com Jesus, nós queremos dizer assim, quando alguém diz assim, mas você tem que perdoar. Essa pessoa diz assim, não, mas eu não sou como Jesus. Perfeito, só Jesus. Então você cria na sua cabeça uma estratégia mental de colocar Jesus dentro de um quadro, um vidro, e dizer, ele é único. Mas ele mesmo conta uma parábola acerca de si mesmo. Ele diz, eu não quero ficar só nessa, eu vou morrer, porque eu sei que se eu morrer, frutos nascerão. E se uma semente de trigo cai na terra e morre, eu garanto uma coisa para você, dela nunca vai nascer laranja, dela nunca vai nascer maçã, só vai nascer trigo, da mesma espécie. Então, o que eu quero dizer para você aqui agora, é que esse Jesus morreu, para que da mesma raiz, da mesma massa, nascesse você. Alguém que poderá amar e viver como quem foi amado. Naquele dia lá do juízo, no último dia, quem sabe, a pergunta mais importante que Deus possa fazer para você seja, você viveu como alguém que foi amado? Você viveu todos os dias como alguém que era amado? Como filho, aquele que ama a sua própria vida, a perderá. Aquele que está preocupado em preservar aquilo que construiu até agora dentro de si. Cara, você construiu uma vida cheia de traumas. Para pensar. É só a gente ser um pouquinho lógico nessa matemática de Jesus. Você construiu uma vida cheia de traumas, cheia de dores. Você guardou tanta coisa dentro de você. Você guardou coisas que seu pai falou para você e que te doem até hoje. Você guardou coisas que sua mãe falou para você e que te doem até hoje. Que seus irmãos. Você guardou momentos em que você foi desprezado. Você guardou momentos que você sofreu na escola. Você guardou uma série de coisas que te limitam, que te traumatizam e que te travam em vários momentos. Por quê? Por que você quer preservar essa vida? A matemática é simples. Jesus está dizendo, cara, dê a liberdade para morrer para esta vida. Porque ao passo que aquele que odeia a sua vida, não é odeia no sentido de, eu tenho raiva da minha vida. Não, a mesma palavra que é aborrece ou ignora. Aquele que deixa de lado, aquele que fala, cara, isso aqui não vai importar mais para mim. Neste mundo, então ele encontrará a verdadeira vida, a vida eterna. A vida eterna, essa palavra vida que aparece aqui no fim, é a palavra Zoe. Você perderá uma vida de traumas e encontrará a vida de Deus se movendo dentro de você. O homem criativo não é o homem comum ao qual se acrescentou algo. O homem criativo é o homem comum de quem nada se tirou. O homem de Deus não é o homem a quem se acrescentou Bíblia e igreja. O homem de Deus é o homem de quem ninguém conseguiu tirar a presença do Pai.
Mas é que a gente encontrou uma outra vida aqui. E a gente se apegou a essa vida idiota. Mas se em simplicidade e humildade de coração a gente disser, cara, pera. Respira. Eu fiz um monte de coisa errada. Eu tomei um monte de caminhos errados. Eu não estou falando de pecados aqui, não. Eu estou falando que você construiu uma vida que você não quer. Entendeu? Você mesmo constrói uma vida que você não queria viver. E agora, diante de nós, está esse Jesus dizendo, então, pera, aborreça isso. Não fique tentando salvar essa vida. Não fique tentando salvar essa vida, porque aquele que tentar salvar a sua própria vida, a perderá. Mas aquele que deixar de tentar salvar, esse a encontrará. É como o exemplo daquele homem que está se afogando. Ele está lá no mar se afogando, daí o salva-vidas está olhando para ele, e o salva-vidas não pode pular na hora já e salvar. Ele tem que esperar um pouquinho. Porque se o salva-vidas for tentar salvar o cara que está se debatendo lá, ele leva o salva-vidas junto, porque ele está desesperado. O salva-vidas precisa esperar ele cansar. É quando ele cansa, o salva-vidas pode ir lá, pegar ele meio acordado e colocar novamente em terra firme. E é exatamente esse o trabalho que Jesus está fazendo em nós. Ele está esperando você cansar de se debater para tentar se salvar. E no momento que você fala assim, tá bom, não vou mais tentar me salvar, cansei. Então ele pula na água, te toma nos braços e te leva para a terra firme, que é o lugar onde você deveria estar. 1 Coríntios 15, 21. Visto que a morte, ela veio por meio de Adão, por meio de um só. Quantas pessoas precisaram pecar para que a morte entrasse no mundo? Vai, a resposta não é difícil. Quantas pessoas precisaram pecar para que a morte entrasse no mundo? Uma. Visto que a morte veio por meio de um só homem. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. E aí, se diz que a ressurreição e a vida veio por meio de um só homem, adivinha quem é esse homem? Jesus. E se diz então que a ressurreição, a vida, a salvação veio por meio de um só homem, você concorda comigo que isso não inclui você? É um, não é dois. Não é ele e você. Não é Jesus fez a obra na cruz, mas você tem que fazer a sua parte. Não é Jesus morreu e agora você precisa valorizar isso e fazer alguma coisa para complementar. Não é Jesus morreu e você vai jejuar e orar até que você seja salvo. A salvação veio por meio de um só homem, em um ato perfeito de justiça. Eu fui salvo. A salvação veio por meio dele, pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. É como se para Deus só existissem dois homens na terra, Jesus e Adão, um que está morto e um que vive, em qual você está. É como se para Deus só existissem duas pessoas na terra, Jesus e Adão, um que está tentando se santificar. A gente faz até música, eu quero voltar para o jardim, Adão chorando, a gente fica imaginando Adão chorando quando perdeu o jardim, para voltar, para ver o grande dia. Você é esse homem que saiu do jardim, ou você é o homem que mora no jardim? Quem é você? Eu quero que você pense. Se você está pensando em voltar para o jardim, você é o homem que saiu, entende? Mas se você percebe a presença de Deus correndo nas suas veias, então de fato você nasceu de novo e o seu nome é Jesus. Quando a Bíblia diz que Ele deu o nome dele para nós, é literalmente isso. Alguns foram nomeados Jesuses. Tem uma nova vida correndo dentro de você, uma nova forma de ser, uma nova raiz que santifica toda a massa. Não é engraçado. É como se você virasse para uma árvore de morangos e dissesse para ela, cara, você tem que dar laranja. Você tem que dar laranja. Sabe quando essa árvore vai te obedecer? Nunca. Porque essa é a natureza dela. Nunca ela vai te obedecer. A natureza dela é dar morango. A única forma de naquele lugar nascer laranja é você arrancar aquela árvore até a raiz e plantar outra, com uma nova raiz, com uma nova semente. E quando ela crescer, adivinha, você não vai precisar pedir para ela dar laranja. Ela só sabe fazer isso. Então o evangelho é exatamente sobre isso. Quando Jesus nasce dentro de você, você não precisa de um pastor dizendo para você, você não pode fazer isso, irmão, tá de castigo, tá de disciplina. Você não pode fazer isso, irmão, tá errado. Você não precisa de alguém no seu pé dizendo que você está pecando, porque a sua natureza foi santificada nele. Então você vai viver diferente naturalmente. Às vezes você vai se irar, você vai ficar com muita raiva, e dentro de você uma bandeirinha amarela começa a chacoalhar assim, ó, dizendo, perdoa, cara. É a sua natureza gritando. Não precisa ninguém falar nada para você. A sua natureza grita que você é um homem, uma mulher de perdão. Aí mesmo, nessa passagem, só que no versículo 36, insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Entendeu? Quando você semeia, você não semeia o corpo que virá a ser. Você semeia uma semente de 2 centímetros, 1 centímetro, para nascer outra coisa que não uma semente. Uma coisa muito maior, muito diferente.
que vai dar outras sementes. Então, quando você semeia, você não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente. Então, seja lá o que você vai semear hoje, se você quiser semear a sua vida na presença do Pai, de Deus, você está semeando uma coisa tão pequena, porque tem gente que acha que entregar a sua vida é uma coisa muito grande, porque ela não tem noção do que virá a ser, como de um trigo, ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um outro corpo, como determinou. E a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. É bonito isso. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra. As aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Tem sol, tem lua, mas também tem terra, tem Júpiter. Mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro, é diferente. Um é o esplendor do sol, o outro é o esplendor da lua e o outro das estrelas. É tudo diferente. E as estrelas diferem até mesmo em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, mas virá a nascer um outro corpo. Vai ressuscitar um corpo imperecível. Aqui, o corpo que é semeado, ele perece, ele acaba, ele se corrompe, ele se corrói. Você já percebeu que nascem rugas no seu rosto com o tempo? Já notou que cabelos ficam brancos quando você os tem? Você já percebeu que a gravidade vai mudando o formato do seu corpo? Você já notou que o tempo vai passando e você vai ficando diferente? Eu sei, determinada fase da vida, para alguns o tempo fez muito bem, mas vai chegando outra fase que você vai falando assim, nossa, que o espelho está com defeito. Vai mudando, é um corpo que perece, mas vai ressuscitar um novo corpo, um corpo imperecível, sem mudança, perfeito. E também é semeado em desonra, Aí você se sente humilhado, aí você vive coisas que você fala assim, nossa, que desonra na minha vida, que humilhação na minha vida. Você vive coisas que você fala assim, nossa, que trauma, não é? Que te marcam, que te humilham, que te desonram. Mas Ele está prometendo uma coisa para você, você vai ressuscitar em diferença, em glória. Em glória. Também é semeado em fraqueza. Deus, eu nunca mais vou cometer aquele pecado. Perdoa agora, limpa tudo dessa vez, limpa tudo, não deixa nenhum cantinho sujo na minha vida. Que aí quando eu sair dessa oração agora eu vou conservar essa limpeza, meu Deus. Obrigado, amém. 2 horas depois. Então Deus, em fraqueza, mas você vai ressuscitar em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também de fato um corpo espiritual. Assim está escrito. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Não diferente de um animal, que também são seres viventes. Porque se você parar para pensar, você também tem o seu lado bicho. Você precisa comer. E dependendo da fome que você está, você comete até loucuras por comida. Talvez você nunca passou fome. Talvez nenhum de nós aqui passou fome suficiente para chegar em um extremo. Mas existem situações em que pessoas se perdem em um lugar. E quando elas começam a morrer, umas comem os corpos das outras. A gente não é diferente de um bicho, vai. Se você fosse largado numa selva, você ia caçar tatu ou qualquer outro bicho. Não diferente de uma onça que caça outro para comer e a gente pode ir além. Você já viu 2 pessoas brigando no trânsito? Especialmente quando são 2 homens? Não é briga de seres humanos, gente. Às vezes você nem entende que o outro fala uga, uga. Meio bicho. A gente é meio bicho. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão tinha um espírito que se movia dentro dele em consciência. Essa é a fase de evolução que Deus quer te levar. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Porém, a escala evolutiva continuou. E depois dele, nasceu o espiritual, Jesus. 47. O primeiro homem era pó da terra. O segundo homem, do céu. 48. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. E os que são do céu são semelhantes ao homem celestial. Assim como tivemos agora, escuta essa, 49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Espero de todo o coração que isso possa transbordar e viver dentro de você. De que sim, por muito tempo você viveu apenas como Adão, mas que uma nova fase é chegada na sua vida. E para alguns já chegou há alguns anos. E eles estão crescendo nisso. Para alguns é muito novo. A religião nunca te tornou semelhante ao homem celestial. É preciso que haja uma mudança de olhar, entende? Olhar. O olhar também é olhar no cego. O olhar é algo que está para além. É de como você está interpretando a vida a partir de agora. De como você está vendo o mundo a partir de agora. Isso é o olhar. Por isso que
Não adianta você converter um homem de uma religião para outra, ou converter um homem de um Deus para outro, se o olhar essencial dele continua o mesmo. É importante que seja semeado um corpo natural para nascer um espiritual dentro de mim. E aí sim, a vida começa a ter brilho, a vida começa a ter diferença, as coisas começam a fazer mais sentido. Aí sim acaba aquele peso de você ter que ficar determinando, julgando e perguntando, pastor, isso é pecado, isso não é pecado. Olha que loucura que a gente inventou, gente. As pessoas vão para a igreja para saber o que é pecado. E ontem eu estava falando com o pessoal aqui, teve um momento que a gente parou para almoçar, e a gente estava falando sobre isso, cara. A religião ela é como uma muleta. Muleta ajuda? Sim ou não? Sim. Mas ela ajuda quem? O aleijado. Entendeu? Ela ajuda sim, mas ela ajuda o aleijado. Se você vai na igreja para ouvir o que é pecado, então você ainda não conseguiu tirar sua própria conclusão do que seja. Você está aleijado. Então alguém vai dizer para você o que é e o que não é. E vai determinar por você. E aí você tem que confiar na visão daquela pessoa. Se você precisa que alguém te diga quem é Jesus, então você está aleijado. E aí sim, você precisa de uma religião que diga para você quem é Jesus, porque você não vai saber, você não vai buscar ele, você não vai ler, você não vai entender, não vai tirar sua própria conclusão de quem é Jesus. Você espera que alguém sempre te ensine quem é ele. Então você começa a perceber que tem versículos que você fica com dúvida e aí você espera que o pastor te responda. Por quê? Por quê? Porque você ainda está aleijado nisso, você ainda está deficiente, você não tirou sua própria conclusão, então você precisa que pessoas tirem essas conclusões por você. Só pode estar numa religião alguém que seja aleijado. Pastor Leandro, mas você não é pastor? O pessoal diz aí que eu sou. Eu não me intitulo assim, nunca me intitulei assim. Eu gosto de falar de Deus, eu gosto de falar do evangelho. Para mim, pastor é toda pessoa que cuida. Qualquer pessoa, às vezes eu estou pastor. Toda vez que eu estou cuidando de alguém. Toda vez que eu estou ajudando alguém. Mas você também está pastor em vários momentos da sua vida. Temos pastores e pastoras aqui, hora a hora. E eu estou dizendo isso porque atrela-se muito, né? Se ele é pastor, ele é evangélico. Mas eu não sou evangélico. Eu tenho raízes onde eu aprendi muitas coisas. Mas eu não sou evangélico. Porque eu não caibo. Já coube. Chegou um momento que não cabia mais. Que não dava mais. E aí, a partir desse momento, eu falei, olha, eu não estou dentro mais desse pacote. E está tudo bem. Tem gente que se decepciona? Tem. Que queria que eu fosse evangélico. Por quê? Porque às vezes a pessoa gosta da pregação. Ela fala assim, a pregação é boa. Aí ela quer que eu levante a bandeira dos evangélicos. E ela fala assim, que legal, um pregador evangélico. Não, como é que é, Gabi? A Gabi ouviu uma frase forte esses dias, eu sou absurdamente, é isso? Eu sou terrivelmente evangélico. Uma frase que ela ouviu, eu sou terrivelmente evangélico. Eu sou terrivelmente evangélico. Estou com medo dessa pessoa. Mas quem sabe um dia essa pessoa diga, eu sou terrivelmente evangélico. É disso que eu estou falando, entende? Mas pode ser uma fase da vida da pessoa. Tudo bem, a muleta ajuda, desde que você seja um aleijado. Agora, quando você consegue andar com as próprias pernas, meu amigo, já não faz sentido algum. É por isso que nós pregamos aqui amor, graça e liberdade. Nós estamos sobre esses pilares. É só assim que nascem pessoas maduras e com autorresponsabilidade. Amém? Então, não esqueça disso. Tudo que vai acontecer em você é por causa de uma raiz que nasceu dentro de você. E se você começar a olhar para dentro e perceber essa raiz se movendo dentro de você e vivendo e nascendo, e ela mesma vai gerar frutos. Porque eu sempre ensinei isso aqui para o pessoal, a força para gerar um fruto não está nos ramos, nunca esteve. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Nenhum ramo faz força para dar fruto, nenhum. É a videira que estende as raízes, se alimenta dos adubos, da água, de tudo que tenha na terra. Todo esforço está no tronco, todo esforço está na videira. O único trabalho do ramo é apresentar o fruto do trabalho da videira. Eu vou repetir isso porque é tremendo. Todo o trabalho do ramo é apresentar o fruto do esforço da videira. Então, Jesus fez todo o esforço, Jesus fez todo o trabalho, e agora você é livre para apresentar o fruto do trabalho dele. Esses momentos de oração são momentos onde nós também fazemos decisões de coração, sabe? E falamos. Quando nós falamos, tudo é diferente. Falar faz a diferença. Eu percebi isso. Às vezes a gente está vivendo alguma situação, vivendo alguma coisa, e está no automático. E quando você vocaliza aquilo, verbaliza aquilo, você se torna consciente daquilo. Então, essa é uma das importâncias da oração falada. Vamos aplaudir a Jesus, que é digno.